Olá, tudo bem? Eu sou Francisco Tricarico e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a lei de Biot-Savart e a aplicação desta a um experimento com bobinas circulares. Vamos então dar início aqui com a apresentação teórica sobre o nosso experimento. Primeiramente, irei passar um contexto histórico para vocês. Tudo começa com Hans Christian Ørsted, que criou a teoria das correntes elétricas. E por ele realizar alguns estudos com campos magnéticos, ele criou a primeira relação direta entre fenômenos elétricos e magnéticos. Contudo, suas explicações não eram conclusivas. Assim, em 1920, foram anunciados novamente os estudos de Ørsted, na Academia Francesa de Ciências, e buscando por novas explicações por tal fenômeno, os franceses Jean Biot e Félix Savart juntaram todo o material já pesquisado e suas conclusões deram origem à lei de Biot-Savart. Assim, com as conclusões de Biot-Savart, foi criada uma expressão, a qual permite calcular um campo magnético infinitesimal gerado em um ponto qualquer do espaço, a partir de uma corrente elétrica que atravessa um elemento condutor. Agora iremos analisar um pouco sobre a expressão apresentada. Temos uma multiplicação logo no começo da constante de permeabilidade pela corrente, que também multiplica o produto vetorial do elemento infinitesimal do corpo pela distância do ponto até o fio. Enquanto isso, tudo isso é dividido pela multiplicação de 4π vezes a distância ao quadrado. Agora iremos observar a lei de Biot-Savart sendo aplicada em uma espira circular. Analisando a imagem anterior, chegamos a um triângulo retângulo de catetos alfa e x, hipotenusa r e ângulo θ. E, aplicando Pitágoras nesse mesmo triângulo, temos que r ao quadrado é igual a alfa mais x quadrado. Temos que cosseno de θ é alfa sobre raiz de alfa mais x quadrado. Também dividiremos dB em duas componentes, dBx, que é dB cosseno θ, e dBy, que é dB seno de θ. Após realizarmos todas as substituições necessárias e efetuarmos todas as passagens como está descrito na imagem, chegamos na expressão que B é igual a μ0 vezes I, que é a corrente, vezes a ao quadrado, que é a distância, sobre duas vezes, abre parênteses, x ao quadrado mais a ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Aqui temos um resumo das fórmulas que usaremos nos nossos experimentos. A primeira, que foi aquela que deduzimos antes, que basicamente ela abrange a intensidade da corrente relacionada com o campo eletromagnético, que será usado no experimento 1, e a segunda fórmula, que está logo abaixo, que não vai ser deduzida aqui nesse vídeo, contudo ela relaciona a distância com a intensidade do campo magnético, sendo a distância apresentada pelo seno de θ. Essa é a cara de como acontece o experimento no laboratório mesmo. No meu caso não foi assim, pois eu fiz só a reposição de laboratório, mas assim que deveria ser feito no laboratório de física. Agora, para a montagem do nosso circuito necessitamos de um amperímetro, um conjunto de espiras, uma fonte de tensão contínua, uma chave fusível, o sensor Pascal para realizar as medidas do campo magnético, cabos, uma régua milimetrada e um reostato. Para darmos início ao nosso projeto, primeiramente devemos ajustar o valor da resistência para o valor máximo com o circuito desligado, o que é um ponto muito importante ser reforçado. Depois conectaremos um cabo positivo da fonte de tensão contínua até a chave fusível, um cabo da chave fusível até o terminal 0 do reostato, depois conectaremos outro cabo, desta vez no terminal do meio do reostato para ligá-lo a um dos terminais extremos da bombina. Depois ligaremos o terminal extremo restante da bobina à parte positiva do amperímetro, ligaremos a parte negativa do amperímetro à chave fusível e, com uma régua milimetrada, ajustaremos o zero com o centro da bobina em constante suporte no sensor, para assim ser afetado pelo campo magnético induzido, que terá origem na corrente elétrica que será aplicada. Depois afastaremos perpendicularmente o sensor do centro da bobina para que esteja medido o campo magnético em função da distância. Depois observaremos o fenômeno pelo software Capstone e coletaremos todos os dados preenchendo as tabelas fornecidas pelo relatório. Assim, com o uso do software Pascal, chegamos nos seguintes resultados. Assim, para facilitar o entendimento sobre o que acontece no experimento, pegamos os dados coletados anteriormente e montamos um gráfico no Excel com estes, sendo de campo magnético por corrente, sendo a corrente o que varia no nosso experimento. Assim, adotamos também um modelo linear para este, onde o que se mostrou muito correto, pois o nosso R quadrado é muito próximo de 1. Além disso, colocamos a expressão da reta no gráfico. Agora, para validar nosso experimento, iremos calcular o índice de permeabilidade do vácuo e compará-lo com esse valor experimental que calculamos com o valor teórico já estabelecido. Para isso, iremos pegar a expressão de Biot-Savart em comparação com o coeficiente angular da nossa reta, da equação da nossa reta. E como pode ser visto aqui, os resultados batem. Agora, iremos começar o segundo experimento usando os seguintes dados também coletados com o software Pascal. Assim, que nem fizemos no primeiro experimento, pegamos os dados coletados e montamos um gráfico, dessa vez de B, que é o campo magnético, por seno de θ ao cubo. E então, como pode ver, adotamos de novo um modelo linear, o que se mostrou muito certo de novo, porque nosso R quadrado é muito próximo de 1, e colocamos a equação no gráfico de novo. Assim como calculamos o coeficiente de permeabilidade no primeiro experimento, faremos isso agora, pelo mesmo método, e chegamos no seguinte resultado como está mostrado a seguir. Agora, na reta final do experimento, iremos calcular o erro de cada um dos experimentos, do experimento 1 e do experimento 2. Como pode ser visto, o erro do experimento 1 foi de 0,48%, enquanto o do erro do experimento 2 foi de 6,4%. Isso pode ter sido causado por erro experimental mesmo, erro humano, de alguém que calibrou errado o aparato, ou de condições climáticas do dia.
Assim, após o estudo da teoria e a aplicação dos conhecimentos com o experimento, podemos inferir que a lei de Biot-Savart é de suma importância para a engenharia, por tudo que abrange dentro do magnetismo, e portanto é imprescindível para que qualquer aluno de engenharia tenha um bom conhecimento sobre esta. Mais uma vez, eu sou Francesco Tricarico e agradeço pelo tempo de vocês.